Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos falar de um assunto que de tempos em tempos ele volta, sabe, ao centro assim, da minha atenção, tá? E quando um assunto ele fica muito recorrente na minha mente, né, eu paro para pensar sobre aquilo, o que isso está querendo me dizer. Quanto mais o tempo passa, mais eu aprendo a me ouvir, né? E aí a compartilhar com vocês algumas coisas que eu penso que talvez possa ajudar vocês. Tudo que eu compartilho aqui neste canal é meu ponto de vista, minhas percepções, minhas vivências, reflexões, tá? Então não tem nem a mínima pretensão de ser algo parecido com a verdade definitiva, né? Não, tá? Não, é somente um pensar junto. E sempre é essa proposta que eu espero que vocês recebam dessa forma. Um pensar junto. Pode concordar, pode discordar, não tem problema algum. Não tem problema algum, tá? Mas são reflexões que eu acho que tudo que aquilo que a gente entende, que a gente tem para compartilhar, que a gente reflete o suficiente para que nos ajuda, né? Pode sim ajudar uma outra pessoa. E eu penso que a gente deve, tudo que a gente aprende, a gente entende, né? Humildemente, a gente pode compartilhar e contribuir com outras pessoas da mesma forma que tem tanta gente generosa que contribui com o nosso crescimento, que contribui, né? Que doa tempo, sabedoria, conhecimento para nós, né? Então vamos lá. Vamos falar hoje dessa polarização que está a Terra, que está o planeta, né? Que muitas vezes está dentro das próprias famílias, às vezes dentro da própria casa. Vamos falar sobre isso, sobre politicamente falando, né? Tem essa polarização, tem a questão das ideologias, tem as questões dos partidos, tem as questões, né, que englobam o universo de cada lado aí, certo? E aí, como eu falei, tem isso aí na política, tem isso a nível mundial, tem isso a nível nacional e tem isso a nível familiar. Mais do que isso, tá? O que eu quero falar hoje é a nível pessoal, tá? Essa polarização está dentro de nós, né? Então, quando fala-se, e essa é a minha reflexão, quando fala-se em separar o joio do trigo, vamos separar o joio do trigo dentro da gente, né? Dentro da gente. Quando a gente consegue separar o joio do trigo dentro da gente, né? Nós vamos parar de querer separar o joio do trigo na vida dos outros. Entende? O que é o joio? Para começar, o que é o joio? O joio é uma erva daninha, né? Só que quando é uma planta, né? Uma erva daninha que ela nasce no meio do trigo. Só que quando é nova, é uma planta nova, se parece com o trigo. Então é difícil de distinguir o joio do trigo. Até que, né, já é às vezes tarde demais, já está lá, já cresceu, certo? E já prejudicou a produção do trigo. Né? O trigo é aquilo que nos nutre, né? O trigo é alimento, certo? Então é importante a gente sim separar o joio do trigo na nossa vida. É essa reflexão que eu quero trazer, tá? Quando a gente vê essa polarização, a gente vê um acusar, um trocar de raivas, indignação daqui e dali, uma sensação de revolta muito grande, de todos os lados, de ambos os lados, né? E aí, não tem mais trigo. A partir do momento que eu acuso e sou acusada, a partir do momento que eu condeno e sou condenada, é um campo só de joio. O trigo fica esquecido. Entende? A raiva não é bom alimento, não nutre, né? O joio é venenoso. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que o joio é uma planta venenosa.
para o corpo humano, né? Não serve para nos alimentar, para nos nutrir. E muitas vezes nesses campos de joio e trigo, tudo é muito recente, tudo é muito novo, tudo é muito misturado, e aí a gente vai tirar o joio, a gente tira o trigo e vira uns campos aí só de joio, tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos separar o joio do trigo de dentro da gente, de cada um de nós. Eu não sabe, não é nosso papel separar o joio do trigo da humanidade, separar o joio do trigo de qualquer que seja, né? Não é nosso papel, nem nós temos essa capacidade, certo? Mas nós temos sim a responsabilidade e a capacidade de separar o joio do trigo dentro de nós. Mas como é que a gente vai saber o que é joio e o que é trigo dentro de nós? O que está germinando aqui? Que às vezes é tudo muito igual, né? Porque quando a gente vê uma injustiça, tudo na gente se revolta, certo? Essa revolta, ela produz raiva ou ela produz aquele mexe com o meu amor, mexe com minha raiva, entende? Aquela raiva não serve para me alimentar de forma boa, a raiva me envenena. A raiva é joio, tá? Não existe raiva do bem. Ah, mas o fulano é o errado, o cicrano é o errado. Mas se o teu amor, o teu sentimento bom for contaminado por raiva, se o teu amor não muda o mundo, não é a raiva que vai mudar. Então, é importante a gente separar dentro da gente notícias. Se você tem capacidade de você ler notícias, assistir noticiários, e você lidar com aquilo de uma forma, como que eu posso falar? Consciente, sem deixar a raiva tomar conta de você, apenas compreendendo o que está acontecendo no mundo, e onde você vê injustiça, você dirige conscientemente porque você quer, porque você escolheu o teu melhor para aquele lugar, para aquelas pessoas que estão sendo vítimas, né? Se você tem essa postura, onde eu vejo alguém sendo prejudicado, injustiçado, judiado de alguma forma, eu vou lá e mando o meu amor para essa pessoa, para essa situação. Se eu sei fazer isso, né, dentro de mim está nascendo o trigo, um alimento bom, que alimenta a mim e que alimenta, né, energeticamente o mundo de coisas boas. Se eu vejo uma coisa que eu não concordo, se eu vou assistir os noticiários, eu vou ver o jornal e ali eu fico com tanta raiva daquilo que está acontecendo, eu fico com tanta revolta com aquilo que está acontecendo. Essa sua raiva, essa sua revolta, apesar de serem sentimentos muito humanos e compreensíveis, porque a gente sente, mas é joio. Ele vai te envenenar. Quando você sair desse, né, parar de assistir, sair desse lugar, desse momento que você está aí lidando com essas notícias, você vai se sentir mal, revoltado, enfraquecido, envenenado. Esse é o joio. Então pensa bem que pode muitas vezes ser uma mesma situação, a mesma situação, que pode provocar, e a gente é preciso que a gente compreenda isso, que pode provocar na gente duas reações diferentes. A gente tem essa condição de escolher como quer reagir, como permite que essas coisas externas cheguem dentro da gente, né? O que eu permito que isso faça em mim, o que eu vibro para o mundo.
Então, ou a gente aprende a fazer isso, ou o melhor que se faz é ficar longe de tudo. Se eu não consigo ser trigo, também me recuso a ser joio. Se eu não consigo separar o joio e o trigo dentro de mim, porque uma hora eu me alimento, outra hora eu me enveneno, quem sou eu para querer separar o joio e o trigo dentro do mundo? Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter a consciência de que temos escolha. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas usando religião, usando Deus, usando Cristo para separar o homem do homem. Ninguém nos deu essa incumbência. Não anda com fulano, não fala de fulano, ou então você julga lá, julga aquela pessoa lá, porque aquela pessoa lá não é do time aqui de Deus, não. Muito cuidado com isso. Todos nós, todos nós, humanos, temos a tendência, adoramos, né? Gostaríamos demais de sermos especiais aos olhos dos homens, mas especialmente aos olhos de Deus, né? Essa vaidade que temos, né? De tudo que é nosso ser diferente. Se até a minha doença a gente gosta que, nossa, se você está doente, mas você não tem noção, eu estou muito mais. Se é grave para você, para mim é pior. Conexões amorosas. Nossa, minha conexão é diferente da conexão do resto do mundo. Minha conexão é especial. A gente tem sempre essa necessidade de sermos especiais. E aí, gente, presta bem atenção. Nós somos especiais. Únicos, nós somos. Eu posso dizer para você que sou a filha preferida de Deus. E daí? O resto do mundo também é. Mas eu sou, né? Tem uma definição que eu li sobre Deus, que é complicado falar sobre isso, né? Porque é quase como tentar limitar, né? Algo que não tem limite. Mas é uma definição que fala muito sobre essa questão da gente se sentir especial, porque nós somos especiais, né? Tem uma definição que eu li e eu não me lembro, infelizmente, eu não lembro onde que eu li, que fala assim que Deus é como se fosse um círculo, uma esfera, onde o núcleo está em todo lugar, mas a borda em lugar nenhum. Entende? É acolhedor, é abrangente e todo lugar é núcleo. Eu sou o núcleo, eu sou o centro, mas o outro também é. E é importante que se perceba isso, é importante que se sinta assim, tá? Não nos cabe, não vamos carregar peso que não é nosso. Vamos separar o joio do trigo dentro da gente, não vamos deixar que a vida nos envenene, que as notícias nos envenenem, vamos escolher conscientemente, porque, gente, amar não é débil, amar não é ser débil, não é ser fraco, ao contrário, não é a nossa revolta nem a nossa raiva que vai mudar o mundo, né? O único mundo que Deus nos deu a condição de mudar e a obrigação de salvar é o nosso, interno. Se eu não consigo peneirar e deixar o veneno fora de mim, como é que eu posso achar que eu tenho condição de mostrar para alguém, de ser guia para alguém, sabe, essa polaridade? Não, eu estou certo, você está errado, mas como se eu não consigo separar nenhum veneno da minha própria vida? Do meu próprio coração. Do que eu estou me nutrindo? Aquilo que eu assisto, quando eu saio dali, eu estou melhor do que eu era antes, ou eu estou pior do que eu era antes? O que é que eu estou vibrando? Né? É importante a gente separar esse joio, porque o joio é muito parecido com o trigo. Tá? Ele dá uma adrenalina, a raiva dá uma adrenalina. Certo? Mas envenena. O resultado é muito diferente. Então, é uma reflexão, tá? É uma reflexão para a gente parar para pensar na questão da polaridade, na questão do eu e do outro. Eu, Jennifer, e novamente, tudo que eu falo aqui é
um pensar meu, um refletir meu, né? Eu, Jennifer, não acredito que nenhuma prática que separe, que segregue o homem do homem seja algum tipo de amor. Ou, né, algo bom, algo que vem aí da luz. E aí fica a reflexão, tá? Eu vou pegar, para não perder o hábito, deixa eu tomar uma aguinha. Eu vou pegar aqui um baralho. E sobre isso que nós falamos, sobre esses tempos de polaridade, sobre esses tempos de eu achar que eu sei o que é melhor para o outro, a gente não sabe o tempo de ninguém, não está nas nossas mãos, graças a Deus, não está na nossa responsabilidade, não temos esse poder. O poder que temos está em atuar na nossa própria vida. E muitas vezes não dão, aliás, na maioria das vezes, quem não dá conta do próprio joio vai querer tirar o joio da vida dos outros. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o tarô da semente cósmica. Lá no meu canal Tarolando com a Jenny, acho que eu nunca nem usei esse tarô. Eu uso pra mim esse tarô por enquanto. Sobre esse momento da polaridade, de separação, de dualidade. Não tem como dar errado a unidade, não tem como dar errado o amor. Nunca foi nem tentado, nunca foi... né? Tudo é tentado, menos o amor. Menos o amor. Vamos lá. Liberação, justamente a carta do julgamento, né? Olha isso, que é o que eu estou falando, né? É a questão, não vamos julgar, né? E se liberem, sabe, a maldade do mundo, a bondade do mundo, a maldade do mundo não vai aumentar, né? Porque você parou de ter raiva da pessoa que faz maldade. Libere-se. Libere-se. Julgamento é carta de renascimento, mudança, transformação. Tá vendo aqui essa borboleta? Gente, perfeito, tá? Então é isso. Ó, Ais de Copas, né? E é um renascer com sentido, com significado, no amor. É trigo, gente. Isso aqui é trigo, tá? Vamos fazer diferente, vamos fazer por outros caminhos, né? Se a raiva, a dualidade não resolveu nada nesse mundo, o que é que a gente tem a perder? Né? A gente cuidando aqui do nosso coração, é o que nos cabe, tá? É nos nutrir do amor, incondicional. O amor que Deus nos dá todos os dias, o incondicional. Então é isso. Eu não sei se vai ajudar alguns de vocês, se vai trazer algum tipo de reflexão. Espero que sim, tá? Um beijo grande no coração de cada um. Muito amor no coração de cada um. Até mais.